E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Nós estamos nos estúdios da Onda Aquários para te fazer uma pergunta. Na verdade, duas perguntas. Você sabe qual que é a importância do controle de temperatura nos aquários? E você, sabendo da importância do controle de temperatura nos aquários, você sabe qual que é o local correto e a posição que você deve deixar o seu aquecedor com termostato nos seus aquários? Essas e outras questões muito interessantes o meu amigo e consultor técnico da Onda Aquários, o senhor Henrique Gomes, vai responder nesse vídeo especial. Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, segue também o @Onda Aquários no Instagram, porque lá a gente traz conteúdos diferenciados e conteúdos mais curtos sobre aquarismo. Então, esse papo vai ser bem legal e eu convido você a ficar aqui até o final, porque o meu amigo Henrique Gomes está aqui, ó, afiado para tirar todas as nossas dúvidas. Como é que você está, Henrique? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Henrique, fala para mim qual que é a importância de você manter um controle de temperatura no aquário. Bom, a temperatura a gente sabe que é um dos principais motivos aí de controle aí do aquário. Ela é tão importante que a gente precisa de um equipamento para manter e estabilizar essa temperatura por um longo período aí. E essa variação é a grande parte da mortalidade de peixe que a gente conhece. Então, quanto mais constante a temperatura for, mais saúde, mais qualidade de vida para os peixes a gente vai ter. Ó, para quem não sabe, o meu amigo Henrique Gomes, além de consultor técnico da Onda Aquários, é aquarista há quantos anos, Henrique? Desde que eu me conheço, hein? Muito tempo. Aí, ó, e também formado em Biologia. Então ele é o cara certo para tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida de aquarismo, além das dúvidas sobre os produtos que a Onda Aquários tem, deixa aqui o seu comentário, porque o Henrique também vai responder aqui junto com a equipe técnica da Onda Aquários. Henrique, quais os principais problemas que a gente pode ter nos peixes quando há oscilação de temperatura? A gente tem muitas doenças bem conhecidas, né? O ictio é um dos parâmetros aí que a gente sabe que a temperatura está variando. E das coisas que a gente mais faz quando dá ictio no aquário, eleva a temperatura. Então, como que a gente vai levar? E como a gente vai manter constante a temperatura? Usando sempre um termostato com um aquecedor. Ó, muito bem. Agora, falando sobre aquecedores com termostato ou termostato com aquecedor, Henrique, antigamente a gente tinha aqueles só aquecedores, né? Qual que era a dificuldade que o aquarista tinha de manter aquele equipamento funcionando na temperatura desejada? É difícil, Qual né? É a dificuldade? Porque a temperatura é muito influenciada pela temperatura externa. Sim. Então, um equipamento que só aquece a água, ele não vai conseguir manter ou ficar ela constante ao longo do tempo. Durante o dia uma temperatura, à noite outra temperatura. Então, um equipamento que só aquece a água é muito mais difícil de você controlar essa variação. Ah, entendi. Olha, você, amigo aquarista, tem aquecedor com termostato no seu aquário? Muita gente não tem, porque mora em regiões quentes. Fala assim, eu moro aqui, faz 40 graus à sombra e eu não vou manter um aquecedor com termostato. Aí acaba perdendo peixe, não sabe por quê. Porque durante o dia, quando o aquarista está acordado, está lá marcando 28 graus e tal. Mas e à noite? Eu queria que você falasse sobre isso, Henrique. Pessoas que moram em regiões mais quentes precisam ter um aquecedor com termostato no aquário? Exatamente. A gente sabe que o Brasil é um país gigante, né? Sim. Então, lá na região sul, a gente tem uma variação muito maior de temperatura do que numa região mais pro norte ali, né? Uhum. Mas a variação de temperatura é a grande questão. Mesmo nos países ali no norte, a gente vai ser à noite mais fria e durante o dia mais quente. E essa variação de temperatura que é o grande problema.
Então, independente aí de qualquer região que você esteja, todo aquário a gente recomenda ter um termostato com aquecedor. Ó, porque pelo que o Henrique falou e que eu consegui entender, a variação de temperatura pode estressar os peixes? Pode gerar outras doenças. Além do ictio. Assim, além do ictio, estresse, tudo isso pode influenciar. O metabolismo do peixe muda, né? Então, toda essa variação de temperatura, a gente tem que tentar deixar longe ali, né? A gente tem um ambiente fechado que a gente consegue controlar. Então, quanto mais controle a gente tiver, melhor. Ó, gostei, hein? Você, amigo aquarista, já sabe que a partir de hoje, aquário de aquarista responsável tem aquecedor com termostato. Mas você ainda tem dúvidas sobre aquecedores com termostato? Henrique, o que é um aquecedor com termostato? Na verdade, o aquecedor a gente sabe que é um cabo quente aqui, uma resistência, né? Que ela fica vermelha e ela que vai aquecer. Então, você liga na tomada, ela vai ficar vermelha e ela vai aquecer. O aquecedor, ela só faz isso. Agora, essa parte aqui de cima é onde a gente tem o termostato. O que é um termostato? Ele vai ver a temperatura que está em torno dele, ele tem um metalzinho que ele vai encostar e quando ele encosta o metalzinho, ele vai ligar. Então, por isso que ele tem essa regulagem aqui em cima. Todo termostato com aquecedor, ele tem essa regulagem e você vai conseguir manter na temperatura constante. Muito legal. Agora, qual que é o principal cuidado quando eu adquiro um aquecedor com termostato da Roxin? Por exemplo, chegou na minha casa. O que eu preciso observar antes de instalá-lo no aquário? Eu preciso saber onde eu coloco a ventosa, se tiver alguma trinca, eu tenho que tomar cuidado, posso usar assim mesmo, posso passar um silicone aqui e vedar, como é que é? Várias coisas a gente precisa ver, né? O produto tem que estar íntegro, qualquer quebra, assim, qualquer problema que tenha no produto, você não pode colocar ele dentro d'água. Isso aí pode gerar um problema. Então, outra coisa que a gente precisa sempre pensar é onde instalar esse termostato. Então, tem vários locais que a gente pode instalar, sempre pensando no maior fluxo de água possível. Certo. Então, isso é bem importante. Certo. Eu já instalei o aquecedor com termostato Roxin no local onde tem maior fluxo de água. Mas eu quero saber, assim, às vezes eu tenho peixe que pode querer desovar e entender que isso aqui, esse tubo, ele é um cone de desova. E aí eu quero instalar o meu aquecedor com termostato dessa forma. Henrique, você como consultor técnico da Onda Aquários, que é um dos responsáveis aí por selecionar os melhores produtos que a Onda disponibiliza no mercado, o que você recomenda? A forma correta de instalar o aquecedor da Roxin é assim? São as duas formas. Então pode? Pode, desde que as duas formas, tanto em pé quanto deitado, estejam completamente submersos. É interessante a gente falar que esses aquecedores da Roxin, pessoal, ele tem proteção IP68, né, que não deixa entrar água nele, então ele precisa ficar totalmente submerso, porque isso ajuda na sua refrigeração, né, na troca de calor. E eu quero também fazer aqui um adendo para você que está vendo esse vídeo, é que quando você for fazer a sua TPA, você precisa tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado Henrique, posso fazer TPA, colocar a mão no meu aquário com o aquecedor com o termostato ligado? A gente sempre desliga ele antes. Sempre desliga, espera aí uns 5, 10 minutos até ele completamente desligar e ficar frio, para depois a gente fazer a troca d'água, justamente para evitar que ele fique fora d'água com ele ligado. É isso mesmo, porque, pessoal, tem todo o isolamento que não é para dar choque elétrico, mas um aquário, você sabe, que é um ambiente onde está tudo ali em muita movimentação, às vezes o aquecedor pode cair, bater em algum ornamento, mesmo tendo proteção ele pode sofrer algum dano, então evite utilizar o aquecedor, utilizar ali o aquário, fazer a manutenção do seu aquário com aquecedor com termostato ligado, tá? Essa é uma recomendação de segurança. Íntegro, ele não é para te dar problema.
mas ele pode sofrer alguma avaria que você não tenha percebido. E se sofrer avaria, Henrique, eu posso vir aqui, eu vou pôr um Durepox aqui, gambiarreiro. Isso aí, equipamento elétrico, a gente não pode brincar, né? Então, verdade. Se ele tiver qualquer infiltração de água, qualquer trinca, qualquer coisa, a gente tem que descartar e pegar um novo. Agora, em relação à calibração, instalei, vou ligar na tomada, quero manter uma temperatura de 28 graus, porque a minha fauna de amazônicos, eu acho que vai manter ali 28 graus, vai atender todos os peixes que eu tenho no meu aquário. Como que eu devo fazer isso? Sempre pensando que esse equilíbrio a gente tem que manter sempre junto com o termômetro. Então a gente tem que sempre fazer a regulagem dele com auxílio de um termômetro junto. Legal. Qualquer termostato, isso independente de qual marca que for, você vai colocar aqui 28, 27. Você tem que sempre acompanhar com o termômetro para ver a temperatura que ele vai funcionar. Isso aí qualquer termostato é assim. Então sempre pensando, a gente vai ligar ele na tomada. Muita gente liga e esquece. Isso não pode, né? A gente tem que colocar, ligar o termostato, ver se ele está funcionando, esperar a temperatura se equalizar. Então a gente vai perceber isso. Coloca lá em 28, ele vai ligar. Ele tem uma luz indicadora. Qualquer termostato tem essa luz indicadora. Assim que ele apagar a luz, quer dizer que ele chegou na temperatura que você regulou. Então, com o auxílio de um termômetro, você vai ver a temperatura que ele está e vai regular conforme o termômetro, né? Isso é muito importante para a gente poder ver se ele está funcionando corretamente. E isso ao longo de 1 hora, 2 horas ele funcionando. Vai depender do tamanho do aquário também, né? Entendi. Porque se ele subir tudo de uma vez, ele vai estressar os animais do mesmo jeito e pode levar a problemas. Ainda mais um aquário novo, né? Que tem peixe. Esse aumento da temperatura a gente tem que fazer gradualmente. Então o aquarista vai observar a luz vermelha acender e apagar diversas vezes. Isso não quer dizer que muita gente fala assim, o meu está acendendo e apagando várias vezes, eu acho que está com problema. Mas não, ele está funcionando corretamente. Se ela ficar acesa o tempo todo, aí sim pode estar com problema. Sim, ela fica acesa no início, ela vai ficar acesa mais tempo até chegar na temperatura desejada. Depois ela vai ficar ligando e desligando, que é a função do termostato. E também, Henrique, eu costumo fazer dessa forma, eu quero saber se está certo. Quando eu vou regular o aquecedor com o termostato, calibrar ele lá no meu aquário, eu coloco ele na temperatura máxima e fico olhando no termômetro. Chegou na temperatura que eu quero, eu reduzo e falo, chegou no 28 aqui no termômetro, eu ponho 28 aqui nele, porque aí eu indico para ele se subir de 28 é para ele desligar, se baixar de 28 é para ele ligar. Funciona dessa forma também? Também funciona, desde que você siga ao longo do tempo e veja se está tudo certo. Se está tudo certo. O mais importante é isso, você colocar, ligar, regular e ir acompanhando ao longo do tempo. E não simplesmente ligar ele e esquecer. A regulagem é igual de um equipamento do Q3 para o Q5 ou é diferente, Henrique? O Q3 ele tem o mostrador de temperatura bem aqui em cima. Certo. Então, se você ver, você tem que olhar por cima e ver a temperatura que ele está indicando. Tem alto relevo aqui, ó. Legal. Isso. E o Q5, você regulando aqui, ele vai aumentar e diminuir uma barrinha que tem aqui de temperatura. Ele tá bem que a gente consegue ver aqui. Então essa barrinha, você aumentando e diminuindo, é o que vai mostrar qual é a temperatura que tá. O que eu tenho no meu aquário é o Q5, porque eu vejo aqui. Legal, bom. Então é sempre bom você instalar ele e você ver essa escala de cor para a gente poder ver onde que tá a temperatura. Muito bem. Legal. Agora, eu tenho um aquário muito grande, por exemplo. Eu tenho um aquário de 1.000 litros. Uma hipótese, é um sonho do Antônio, um aquário de 1.000 litros. Você tem esse sonho? Quem dera, né? Então. Tem espaço para ter um aquário desse. Eu vou instalar 2 aquecedores Roxin de 500 watts. O que você, como aquarista e consultor técnico da Onda Aquários, recomenda que nós façamos? Coloca um do lado do outro ou coloca um em cada ponta? Normalmente, aquário grande, você tem um sistema de SAMP embaixo, né? Então, toda vez que você tiver um sistema de SAMP, onde tem o maior fluxo de água, é onde eu colocaria um termostato. Certo. Até para evitar colocar
dentro do aquário que peixe jumbo, ele dá umas batidas nos termostatos, né? É verdade. Então a gente evita, sempre que tiver disponível um SAMP, algum lugar para colocar, seria o ideal. Tá, e para colocar no SAMP, é interessante que a pessoa se preocupe também na área onde não vai ter oscilação de nível, né? Sim. Porque se você colocar no recalque e aí você esquecer de manter a água ali no nível, pode queimar o seu aquecedor com termostato. Normalmente onde a água cai, que tem aquele nível de água que fica constante. Então a gente sempre coloca ali esse termostato ali que vai ser o ideal. E falando em nível de água e falando em manutenção, quando eu fizer a minha TPA, eu preciso aguardar um tempo. Eu vou fazer a TPA, eu tiro o aquecedor com o termostato da tomada e aí eu já posso retirá-lo na hora, assim, eu vou fazer a manutenção dele, vou fazer uma limpeza. Eu posso tirar na hora ou tem que aguardar alguns minutos? Tem que aguardar. Eu disse anteriormente, toda vez que você for fazer manutenção, tira, espera 5, 10 minutos, para justamente dar esse tempo dele descansar, dele esfriar, para depois a gente limpar ele. Em relação à manutenção, muita gente negligencia a manutenção de aquecedor com termostato. E aí eu já vi aquários que aqui fica todo incrustado de algas. Tá? Isso afeta o funcionamento do equipamento? Sim, todo equipamento você precisa de ter manutenção, né? Se tiver um termostato cheio de alga, ele vai influenciar na temperatura que ele capta. Então é sempre importante limpar as ventosas de fixação, e as ventosas sempre tem que estar aqui em cima, nunca aqui embaixo. Por quê? Explica pra gente. Aqui embaixo é onde aquece, né? Onde vai ficar vermelho. Então se a ventosa estiver na parte de baixo, ela pode derreter. É verdade. Então sempre as ventosas aqui na parte de cima, e toda vez que for limpar, fazer limpeza, voltar para o mesmo lugar. E qual que é o tempo, a periodicidade que você, de acordo com os seus aquários, que você recomendaria fazer a limpeza periódica do aquecedor com termostato? Acredito que uma vez por mês é quando você faz a manutenção do aquário. É simples, tira, limpa com uma escovinha de dente, volta para o aquário. E tá zero de novo. Tá zero de novo. Qual que é o período... assim, eu tenho esse equipamento no meu aquário. Dizem que a gente deve fazer a substituição periódica do aquecedor com termostato. Qual que é o período recomendado para se fazer a substituição? Ou eu posso deixá-lo lá até queimar e não funcionar todo mais? produto tem um período de duração ali. Então o termostato, como é uma resistência que ela fica ligando e desligando, ela vai diminuir a vida útil se ela fosse ligada totalmente direto. Então um termostato, para a gente ter um controle certo, anualmente a gente teria que trocar. Legal. Então a gente sabe que muita gente deixa 2 anos, 3 anos. Precisando trocar o meu, você acredita? Mas é sempre assim, um aparelho que tem essa liga e desliga longo, né, durante todo o dia, ele vai diminuindo a vida útil. Então, para a gente ter um controle maior de um produto sempre bom, sempre constante ali para manter a temperatura, anualmente a gente precisa dar uma olhada, ver se ele está bem e trocar se for o caso. Tá gostando desse vídeo? Esse vídeo tá top, hein? E agora nós vamos saber. Eu moro num local muito frio, né? O recomendado é 1 watt por litro. Isso é o padrão aí que o Brasil sempre fala, né? Qualquer loja de aquário você vai, 1 watt por litro. 1 watt por litro. Pô, acabou o problema. Mas a gente sabe que o Brasil é um país continental ali, né? Então, do sul até o norte você tem uma grande variação aí de temperatura. Então, o que pode servir para um estado, pode não servir para outro. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. E agora, por exemplo, se eu moro num local muito frio, o que você faria? Tem que ter um termostato de 2 watts por litro. Olha só. É um pouquinho mais forte para poder justamente manter essa temperatura constante. Muito bem. Sabia dessa informação? Eu tenho certeza que essa já vale o seu like, hein? Deixa aqui sugestões de vídeos para que a gente possa trazer mais conteúdos focado em você, amigo aquarista e amigo lojista que queira ter os produtos da Onda Aquários na sua loja. Lembrando que tudo isso que você está vendo aqui, todos esses produtos que você vê aqui no canal da Onda Aquários está disponível para você, amigo lojista com condições especiais, tá? Então chame já o seu consultor Onda Aquários. Henrique, quais as opções que a Onda Aquários tem em relação a aquecedores com termostato da Roxy? Bom, a gente tem a partir de 25 watts até 500 watts, daí depende do modelo. Então a gente tem uma grande variação e 2 modelos que são um pouquinho diferentes, né? Eu vi que nós temos o Q3 e o Q5. O que é a linha Q3? Vamos falar sobre ele. Q3 a gente fala que é a linha de entrada. Sim. É o melhor custo-benefício aí, dos melhores do mercado que a gente tem. Certo. Então ele tem uma regulagem mais simples,
um tubo de vidro também mais simples. Então ele é um equipamento padrão que vai servir para a grande maioria dos aquários iniciantes. Legal, legal. E é bonitinho, hein? Eu percebi também que em relação à identificação do produto, eu percebi que nós temos uma diferença nas caixas. Hein? Por que a gente tem essa diferença? É mais para ter controle visualmente, né? Legal. O Q5 ele tem essa caixa vermelha para identificar, e o Q3 tem a caixinha preta para a gente poder identificar um modelo do outro. E o Q3 ele vai de quantos watts a quantos watts você falou? De 25 a 300 watts, sendo que 300 watts é só em 220. Todos os outros modelos é 110 e 220. E a linha Q5, ela é... O que ela é? Ela é uma linha mais completa, mais robusta, com materiais diferenciados? Explica pra mim. Uma regulagem melhor, um Sim. tubo super resistente, né? Sim. Então, ele é uma linha mais completa, mais top de linha. Legal. Então, se eu fosse ter um aquário marinho, por exemplo, e precisa ter um controle de temperatura bem preciso, que a gente sabe que todo aquário marinho a gente precisa ter esse controle mais, principalmente para quem tem coral, a gente vai ter um termostato Q5. Ó, top. E qual que é a potência desses aquecedores? É igual ao do Q3 ou é diferente? Esse aqui ele vai até 500 watts. Ó. E 500 watts é em 220. Todos os outros modelos deles tem 110 e 220. Por falar em acessórios para você monitorar a temperatura, a Onda Aquarius tem uma linha completa de termômetros, né? Tem Termômetro digital, analógico, tudo que precisa a gente tem. Não é assunto desse vídeo, mas também precisa fazer manutenção dele, né? Limpar para não perder a precisão, né? Sim, sempre. Então, como está associado uma coisa com outra, a gente está trazendo essa informação aqui para você. E aí, gostou dessas informações? Quer saber mais sobre aquecedores com termostato? A equipe técnica da Onda Aquarius está disposta a ajudar você, amigo lojista. E você, amigo aquarista, que está vendo esse vídeo, ficou com alguma dúvida? Usa aqui a seção dos comentários, porque a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. E de antemão, eu quero te agradecer, Henrique. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso que você ajudou aqui a gente a gravar. As suas informações, eu tenho certeza que serão aí de grande valia para os amigos aquaristas e os lojistas de todo o Brasil. Temperatura sempre constante é o principal. E você? Tudo que você pensar de aquarismo, a Onda tem. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.